Livro de Apocalipse, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 12. Quero convidar a igreja a ler a uma só voz esse trecho da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tu tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer por mais um trecho da Tua palavra. Essa é a terceira igreja que nós temos lido, temos estudado, temos, Senhor, falado. Clamamos pela Tua misericórdia para que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Bendito seja o Teu nome. Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tu és. Eu não sou digno, o Cordeiro é digno. Pai, se estamos aqui essa noite, é porque Jesus é e nós não. Eu repito, Pai, se estamos aqui essa noite, é porque Jesus é e nós não, eu não. Bendito seja o Teu nome. Oramos, nos colocamos diante de Ti, pela Tua misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo em nós. Em nome dEle nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós já vimos a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é uma das principais cidades ali da Ásia Menor. E ali então Paulo leva o evangelho para essa cidade. Essa cidade vai receber uma carta do apóstolo Paulo. Essa cidade vai receber agora uma segunda carta através das mãos de João. Era uma igreja poderosa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que suportava homens maus, é uma igreja que sabia discernir os falsos apóstolos, mas era uma igreja que havia esfriado no seu primeiro amor. Então o convite do Senhor agora é para que a igreja em Éfeso se arrependesse e voltasse ao primeiro amor. Não é fácil voltar ao primeiro amor, por isso nós cantamos e precisamos da maravilhosa graça que nós cantamos aqui. É só com joelhos dobrados que nós vamos entender o que é o amor de Cristo. Primeiro por Ele, segundo pelo nosso próximo. Só através do Senhor Jesus e da ação do seu Santo Espírito, porque toda a carta começa dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Éfeso era a igreja desejada, Esmirna a igreja sofredora. Como nós vimos semana passada, é a igreja que vai ser martirizada por 10 tiranos, 10 imperadores que se levantam para perseguir a igreja. Você já deve ter visto filmes, você já deve ter lido, já deve ter ouvido de cristãos que nessas épocas eram colocados na arena para leão comer, enquanto as pessoas celebravam, ficavam bastante felizes, porque era uma igreja que passou por provações. E as provações não terminam na época
da igreja de Esmirna prorrogam até o dia de hoje. Semana passada eu trouxe uma estatística que a cada 5 minutos um cristão é perseguido ou morto, segundo a agência Portas Abertas, né, da qual a gente recebe informações até os dias de hoje. Então, há igrejas sendo perseguidas hoje, há cristãos sendo mortos, há igrejas sendo incendiadas. Eu citei aqui alguns mártires da fé. E eu lembro de 2 irmãos que, para mim, o Richard Wurmbrand, pastor judeu, né, que sofreu muito na antiga União Soviética, e o outro era um húngaro chamado Haralan Popov, que também foi perseguido e preso nas prisões húngaras, na antiga Cortina de Ferro, por quase 14 anos, por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele ficou 14 anos sem ver os seus filhos, e muitos companheiros foram mortos. A história de Richard Wurmbrand, por exemplo, virou filme, né? Torturado por amor a Cristo ou torturado por sua fé. Então, eu lembro de uma cena dele celebrando a Santa Ceia com água com os colegas de presídio, porque tudo que eles tinham lá era água. Então, ele tira um pedaço de colchão, de tira de roupa, para simbolizar o pão, e beberam água. Nós não imaginamos o que é ser crente nesses lugares. Às vezes reclamamos de barriga cheia, às vezes falamos, talvez, coisas que não devemos, porque nós não temos ideia do que é ser crente nesses lugares. E hoje nós vamos ver, então, aqui, a igreja em Éfeso, que o vencedor se alimentaria da árvore da vida, a igreja em Esmirna receberia a coroa da vida, e hoje nós vamos, então, ouvir um pouquinho sobre Pérgamo, a terceira igreja das 7, né? Bom, Pérgamo ficava também numa região bastante importante, na Turquia hoje, era uma região de bastante movimento, né? Era uma região que tinha bastante adoração a ídolos e coisas que nós vimos hoje pela manhã, quando o Marcos falou. Mas Pérgamo, nós não sabemos quem fundou a igreja em Pérgamo. Muito provavelmente, nas viagens de Paulo, né, nas pregações de Paulo, que passou por toda aquela região, a Bíblia não menciona, foi formada uma comunidade cristã de crentes nesse lugar chamado Pérgamo, já no 1º século. Então, provavelmente, ali nós vemos, então, essa igreja sendo formada nos dias de Paulo. Assim como a igreja em Éfeso era a primeira igreja, a igreja do 1º século, que vai conviver com os apóstolos. A igreja em Esmirna vai passar por perseguição. A igreja em Pérgamo, ela vai passar por uma outra fase da história da igreja. Mas quando a igreja, através do imperador Constantino, logo depois, não conseguindo vencer a perseguição, os crentes, os cristãos não se dobraram, ele transforma então a igreja em Estado. É uma igreja então que agora vai se unificar com Roma, né? Diz a história que Constantino teria se convertido, então todo o panteão romano agora se une então aos discípulos, aos apóstolos. Então, vai haver uma equivalência dos deuses romanos com os chamados santos cristãos ou os apóstolos. Então, é nos dias aí desse Constantino que isso é marcado, né? A igreja estatal. Então, vamos dar uma olhadinha no que é a igreja em Pérgamo. Bom, quem fala ao anjo da igreja em Pérgamo, essas coisas diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando a Bíblia fala em afiada espada de 2 gumes, nós lemos isso também no final de Apocalipse. Sai da sua boca uma afiada espada de 2 gumes para com ela ferir as nações. A espada na Bíblia mostra simplesmente, como está em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é a encarnação da palavra viva de Deus. A Bíblia diz que o verbo, o logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Interessante que essa carta, todas as cartas às igrejas, elas começam apresentando o Senhor Jesus e mostram o assunto, o que se espera sobre como Jesus se apresenta logo na sequência. Então, em primeiro lugar, quem é Jesus? Nós vimos em Gênesis capítulo 1, um Deus que cria todas as coisas pela sua palavra. Ele criou todas as coisas pela sua palavra.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, Vaiomer Elohim, disse Deus, haja luz e houve luz. Que Deus é esse, então, que fala e tudo acontece. Quando nós estudamos a pessoa de Deus, se é que nós podemos nos atrever a fazer isso, revelado na Bíblia, nós vemos um Deus que não tem começo, um Deus que não tem fim. Um Deus que é de eternidade a eternidade. Ele não era, ele é o eu sou de eternidade a eternidade. E num ponto dessa eternidade que a Bíblia chama de o princípio, ele pela sua palavra criou todas as coisas. Ele foi dizendo e foi acontecendo, ele foi dizendo e foi acontecendo. Haja o firmamento, aconteceu. Haja luzeiros no céu, aconteceu. Então ele criou todos os planetas. E nós vamos ter, depois dessa sequência aqui das 7 igrejas, uma palavra sobre a glória de Deus. Está preparado para um dia bastante especial aqui na igreja. Que nós fomos abençoados através de um irmão, nós queremos que ele esteja presente e nós vamos falar da glória de Deus. Então, estamos preparando, estudando esse assunto com muita dedicação para falarmos da glória de Deus para você. E nesse ponto da eternidade, Deus criou todas as coisas, tudo que há. Eu vou dar aqui só uma palhinha. Recentemente, um cientista pegou o telescópio Hubble e direcionou para um chamado ponto negro, onde, teoricamente, não há nada. E direcionou para lá. E começaram a vir fotos de planetinhas novinhos, lindos, perfeitos, que nunca os cientistas tinham visto, nesse chamado buraco negro. Isso põe por terra algumas teorias. Um Deus que pela sua palavra faz tudo acontecer, e tudo acontece, porque Ele é Deus. E da sua boca sai afiada a espada de 2 gumes, para criar tudo o que existe. Interessante que o único ser que a Bíblia diz que Deus não usa a sua palavra, mas vai usar as suas mãos, é para criar o homem, a sua imagem. Mas pastor, você está dizendo que Deus tem mão? Em Cristo tem. E Adão é criado à imagem do próprio Cristo, que é a imagem de Deus. Adão é criado à imagem daquele que se faria homem um dia. E nós vemos então agora, Deus soprando nesse homem o fôlego de vida, no corpo desse homem criado da terra, do pó da terra. E esse homem passa a ser alma vivente. Um ser dotado de emoção, de volição, de desejo, de emoção, de vontade. A semelhança do Criador, mas a imagem física dele. Então Deus revela a sua primeira palavra ao homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Quando eu pergunto qual foi a ordem que Deus deu no Éden, 99,9% das pessoas diz, para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. A ordem foi, de toda árvore do jardim comerás livremente. Foi uma concessão generosa, ampla. Tinha mamão no Éden? Tinha cupuaçu? Tinha murici? Tinha siriguela? Tinha uva? Tinha morango? Tinha damasco? Eu não sei qual a fruta que você mais gosta, mas pensa, tinha. E tinha uma árvore bem no meio do jardim, chamada árvore da vida. Ela estava lá e o homem podia comer dela, porque de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não estava no meio. Segundo a física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A vida estava bem no meio. A primeira revelação de Deus ao homem, falada, foi: coma livremente da árvore. Coma livremente de todas as árvores, menos de uma, porque aquela ali é a diferença entre a criatura e o Criador. E eu já vi cada filme que já me passou tanta raiva, novela, não vou dizer o canal, que o homem está num pampa gaúcho, some, tão verdinho, um gramado verdinho, uma única árvore lá, tadinho. Não pode comer. Desculpa, na minha terra chama sadismo. Se eu trancar você numa sala, te dar um copo d'água, um pedaço de pão e dizer, você não come, hein? E vou embora, você vai falar, daqui 3 dias você vai estar comendo a parede já.
Deus não fez isso. Ele plantou toda a sorte de árvores que você imagina. E ele disse, coma livremente. Que interessante esse Deus. Que nos deu tanta liberdade ao homem, que podia comer da árvore que estava no meio da vida e perpetuaria a sua inocência, sem jamais pecar. Ele tem na sua boca afiada espada de 2 gumes. Porque a sua palavra vale. Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você sabe por que você não é tostado pelo sol hoje? Sabe? Porque Jesus sustenta todos os astros pela palavra do seu poder. Júpiter está onde está. Marte está onde está. Os planetas que você nem sabe estão onde estão. As galáxias estão onde estão. As milhões de galáxias estão onde estão. Porque Jesus sustenta tudo pela sua palavra. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 11. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra dele é muito forte. E ele deixou isso bem claro. Aí você passeia pela Bíblia, começa a ler Gênesis 3. Olha aí, pessoal do Catecúmenos, Gênesis 3. Vem a serpente ali, sorrateira, já dando uma risadinha por dentro. Isso não está na Bíblia, mas é do jeito que eu creio. Eu imagino Satanás contemplando Deus fazendo o homem, a imagem dele, ele diz, eu quero essa glória para mim. E ele vai lá em cima da mulher e diz, foi assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Onde está a palavra livremente? Ela omitiu. O que essa palavra não está fazendo aí? Ela acrescentou. E aí a mulher dá uma resposta, mais ou menos, né? De todas as árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está do meio do jardim não podemos comer. Nem tocar, não tocar onde estava escrito que não podia tocar. Eles podiam tocar, eles podiam jogar até vôlei com aquela árvore do conhecimento do mal. Não podia comer, gente. Não podia comer. Ela faz uma confusão geográfica, porque a árvore do meio era da vida, ela podia comer. E onde estava o homem? Silêncio, a ordem foi dada para ele. E ele não repassou devidamente para ela, porque devia ter passado. Então o pecado de Adão foi muito antes de desobedecer. E creram naquilo que a serpente disse. Não creram naquilo que o Deus vivo disse. Então o primeiro pecado é assim, Deus disse, mas eu não vou crer no que ele disse. Mas lembra, a sua palavra é afiada espada de 2 gumes. E o grande desafio do homem é obedecer, mas é crer naquilo que Deus disse. Porque nós gostamos de fazer totalmente contrário daquilo que Deus diz. E é muito difícil, é só com a graça do Senhor Jesus fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Embora nós não queiramos muitas vezes. Entende que tudo está na palavra? Gênesis, a serpente acrescentou e omitiu palavras. Como que termina a Bíblia? Aquele que acrescentar, Deus acrescentará os flagelos. Aquele que tirar, Deus vai tirar o direito à árvore da vida. Ele não mudou. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Tudo aquilo que Deus diz, o inimigo quer fazer o contrário. Eu gosto muito da palavra, eu acho bonita essa palavra. A palavra é muito bonita. Eu gosto da palavra, com P minúsculo e com P maiúsculo. E mais eu gosto de dizer que a palavra com P minúsculo não é para qualquer um. Às vezes ela confunde. E nem todos a entenderão. Por isso que nós precisamos ler, meditar, ler. Mas a palavra com P maiúsculo veio ao mundo. O mundo foi feito por ele.
Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam a palavra. Ele, Jesus, ele que tem, ele que é a afiada espada de dois gumes, todo aquele que nele crê, passou da morte para a vida. Os que creem no seu nome. Pela palavra de Deus, não obstante a queda do homem, não obstante ao pecado no Éden, Deus prometeu o Salvador por esta mesma palavra, e ele não poderia falhar, que o Messias seria semente de mulher, semente de Abraão, semente de Isaac, sem Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Judá. 7 características. E nós vemos no Antigo Testamento mais de 70, se desmembrarmos mais de 300 informações acerca do Senhor Jesus e da sua vinda. E não podia falhar uma, porque pela essa mesma palavra que ele criou todas as coisas, que ele sustenta todo o universo, o Messias foi prometido para salvar você e a mim. E ele não podia falhar. Ai, se Jesus não nascesse em Belém. Ai, se Jesus não fosse crucificado. Ai, se Jesus não entrasse em Jerusalém montado no jumentinho. Ai, se ele não fosse traído por 30 moedas de prata. A Bíblia teria falhado e nós estaríamos perdendo nosso tempo aqui. Desculpa eu gastar esse tempo, mas ele, Jesus, tem a afiada espada de dois gumes e ele vela pela sua palavra para cumprir. É sério a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. E aí, o que ele diz? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você pensa que a perseguição de Esmirna acabou? Não, continua. Antipas foi morto nesse lugar. E o lugar ali era tão idólatra que o Senhor Jesus define esse lugar como um lugar onde Satanás habitava, porque ali estava o templo de Zeus, ali estava o templo de Asclépio, ali estava o monumento a César, e havia uma escrita assim: César é o Senhor, e todos tinham que se curvar diante disso. Já pensou se a moda pega? Mas não se preocupe, tem muitos adoradores de político aí, de vários lados. E o Senhor Jesus te chamou para adorar o Deus vivo, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antipas foi morto. Antipas foi morto ali. Então, já que esses crentes não se rendem, vamos fazer uma harmonização? A gente une os cristãos a Roma. E aí começa tudo. Quantos anos isso vai durar? Mas não era só esse o problema de Pérgamo, morte. Antipas foi morto ali. Mas agora começa uma sutileza. Olha aí. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Lembra que esse homem ia lá amaldiçoar Israel, o Senhor fazia a boca dele sair bênçãos. Lembra que ele foi falar mal e de repente o Senhor aparece para ele numa mula? E o que era que esse Balaão ensinava a Balaque a fazer? A armar ciladas diante dos filhos de Israel. Como que arma cilada? Não existe uma plaquinha, né? Armadilha a 200 metros, cuidado. Você nunca vai ver essa plaquinha. Cuidado, cilada à frente. Não existe isso. Armei uma armadilha para você cair. Está a 50 metros daqui, coberto com folhas. Preste atenção. Não. Quando alguém quer fazer uma armadilha, é para você cair sem perceber. Cilada é isso. E o inimigo trabalha para colocar ciladas diante de você, o tempo todo. É isso que nós vimos ali. Qual era a cilada? Era através da palavra, através da maldição, era através da palavra, era através do ensino a Balaque. Para quê? Os filhos de Israel comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem prostituição. Era idolatria e prostituição. Idolatria e prostituição andam assim, ó, juntinhos.
Satanismo, idolatria e pornografia, prostituição, andam juntinhos. É difícil, difícil. Pastor, isso é pesado, é pesado. Foi-se os anos 80, onde o adolescente, o jovem, passava em frente em banca de jornal e podia desviar os olhos. Foi-se esse tempo. Hoje em dia está tudo aqui, ó. Você compartilha um vídeo, olha que legal esse louvor. O seu nome é maravilhoso, mas antes de abrir o louvor, a gente aparece cada coisa, aí você tem que, né, pular anúncio. Corre. Mas a coisa ali era pior. Por quê? Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas para que os filhos de Israel idolatrassem e caíssem em prostituição. Vai, não tem problema. Nós oramos aqui pelos jovens e não foi um ritual, não. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Jovens são tentados e eu fico feliz quando eu vejo jovens crentes com o eterno propósito da pureza até o altar. Dá tempo de arrumar se tiver desorganizada essa área, dá tempo, busque ajuda. A gente está aqui para isso. Eu fui fazer uma série de palestras uma vez em Fortaleza, pela missão. E eu achei muito interessante, porque teve um Celebrando a Família, à noite, e eu ia pregar naquela noite sobre a família. E aí fizemos a pregação sobre a família, teve conversão, né? E o pastor Nogueira, então, ele pegou umas caixinhas douradinhas e chamava caixinha de pureza. E ele chamou aqueles casais, eram 2 casais, que estavam com data marcada para o casamento. E ele disse assim: vocês vão casar sábado que vem. Eu queria que, na noite do noivado, você nos entregasse a caixinha de pureza. Mas é nada mais, nada menos que um ato simbólico de dizer, nós nos mantivemos puros até esse dia. E eles devolviam para o pastor. Eu achei muito bonito isso. A caixinha de pureza. Pérgamo era uma cidade onde havia festivais. A prostituição moral, espiritual era grande ali. Nós vivemos uma época do que tudo pode. Eu posso ser quadradão antigo. Eu trabalho com adolescentes há muitos anos. O Senhor me deu uma trégua agora. Mas muitos anos. Mas eu queria dizer para você, tudo em você chama atenção, fala alguma coisa. Até a roupa que você veste. Jamais direi para você usar burca, não é isso. Hoje eu estou de gravata porque tem ceia. Eu quero dizer para você que, muitas vezes, a maneira que nos vestimos é um cartão de visita para onde nós chegamos. Claro que você não precisa de terno e gravata para a praia, eu não vou. Eu gosto de praia, e é bom ficar à vontade. Mas tem contexto. Tudo tem um contexto. Entende isso que eu estou falando? Pode parecer radical da minha parte. Mas nós precisamos entender o que é ser crente nesse mundo. Talvez não seja, às vezes, a intenção. Mas olha o que acontecia ali. Israel se prostituía embaixo de árvores frondosas. Nós vimos hoje com Marcos aqui pela manhã, e vamos ver nos próximos domingos, né? Que toda vez que Israel cria e obedecia, eles estavam na terra. Toda vez que eles não criam, eles iam após outros ídolos, o adorar a outros ídolos, aos Asherim, aos postes ídolos, a Moloque, os levava à prostituição também física e dispersão, eles eram dispersos. Interessante isso. O Senhor nos chama à santidade. E eu quero dizer para você que se você tem dificuldade de ser santo, você não está sozinho, nós todos temos. E nós devemos nos ajoelhar e clamar por graça. Senão nós não poderíamos estar aqui. O Senhor nos deseja guardar e nos levar a salvo ao seu reino celestial. Versículo 15. Estamos terminando. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O clero
Os líderes que conquistavam o povo pregavam assim: nós somos líderes espirituais e você tem que nos obedecer cegamente tudo aquilo que nós dissermos. Se nós, como disse o Silvio, diáconos, presbíteros, pastores, não entendemos que o nosso trabalho é servir, é servirmos de holofote para a pessoa de Jesus Cristo na vida de todo o que aqui pisa, nós temos um problema. A exortação ela é bíblica, ela dói, ninguém gosta, mas é para que nós sejamos santos e unidos num só propósito, como o Marcelo falou aqui pela manhã. Portanto, arrepende-te. Se não venho contra ti sem demora e contra eles pedajarei, interessante, com a espada da minha boca. A palavra. Mas a palavra do Senhor tem poder? Como que Jesus vai destruir o anticristo? O iníquo? Como que a Bíblia fala? Ele não vai dizer nada, ele vai fazer assim, ó. Porque, se ele falasse. Porque é um Deus que fala e tudo é criado. Imagina um homem que Deus fala e ele cai. Ele sopra, ele cai. Meus irmãos, é necessário nós olharmos para a palavra de Deus na pureza que ela é, na simplicidade que ela é, sem alterar nada. Nós precisamos adorar ao Senhor Jesus, como está escrito, em espírito e em verdade. Lembra a mulher de Samaria? Nós devemos adorar aqui em Jerusalém? Ou é no Monte Gerizim? Ou é que nem Jeroboão, que foi adorar lá em Teldã, fez o templo lá para ele, os bezerros de ouro? Onde é, Senhor? E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura para ser os seus verdadeiros adoradores. Não existe adoração sem o Espírito Santo, não existe adoração sem o Senhor Jesus, que é a verdade, e a Bíblia aponta o tempo inteiro para Ele. O Espírito Santo aponta o tempo todo para o Senhor Jesus Cristo. Ele há de falar o que é meu, Ele me glorificará porque há de falar o que é meu e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E ninguém vai lembrar se não ler a Escritura. Você só lembra aquilo que você conhece. Não existe crente inspirado, viu, gente? Crente é iluminado. Inspiração foi só aqui. Crente é iluminado. Então leia para que o Senhor ilumine a verdade dele, a cruz, a obra que nós cantamos aqui na sua vida. Vamos terminar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Lembra que Jesus falou do maná? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas o verdadeiro pão quem dá sou eu. Jesus Cristo disse que Ele era a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que tendo vindo da vida ao mundo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha branca é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, que pedrinha branca é essa? A pedrinha branca é uma tradição antiga, que 3 tipos de pessoas recebiam. Primeiro, os escravos que eram postos em liberdade. Ele tinha uma pedra branca, com o nome dele, dizendo, você é livre. Olha que beleza. Uma pedrinha branca. Escravos forros ou alforriados. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos pecados. Falamos isso na terça-feira. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Você crê nisso? Ele faz isso. Segunda, pedrinha branca, para os réus inocentados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Quem nos separará do amor de Cristo? E a terceira, para os atletas vencedores. Eles recebiam uma pedrinha branca com o nome. Que beleza! Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas aí o que eu acho mais interessante é que vai receber uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu fico imaginando eu ganhar minha pedrinha branca e ver lá que meu nome não vai ser mais Ion, vai ser Noi, não, eu não sei. Mas a hora que eu olhar vai ter um nome. Eu não sei se esse nome é por algo que eu fiz para a glória do fundamento que é Jesus. Eu não sei o que ele vai me dizer. Eu sei de uma coisa. Eu não sou digno de receber uma pedra branca com um novo nome. Mas ele fará isso porque me ama. Ele fará isso porque ele é bom. Meu querido, vele pela palavra de Deus, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não nos chama a sermos coniventes com o que o mundo prega aí, mas nos chama a santidade, a discernir na sua palavra, espada de 2 gumes afiada, aquilo que Ele deseja para mim e para você. Não somos dignos de participarmos dessa mesa. Eu não sou. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido e para o que Ele me chamou. E eu digo a Ele, eis-me aqui. Eu quero honrar a sua palavra. Amém?